Bem, então é isso. Resumindo, eu só consegui me encontrar através da dor. Não deveria ser dessa forma, mas o ser humano registra mais fácil tudo o que é negativo. Então, o que vem da dor, tudo que é negativo, o ser humano, infelizmente, ainda está nesse processo de registrar de uma forma mais fácil, né? Por exemplo, você faz uma coisa, várias coisas bem legais por uma pessoa, por várias pessoas, por um grupo, e você faz coisas bacanas, enfim. Só que você, como ser humano, em um momento pode acontecer de você falhar, de você se equivocar, errar, e as pessoas vão registrar muito mais esse seu erro, entre aspas, do que elas esquecem toda a outra parte bacana que viveu até ali, mas vai acabar focando nessa parte que foi negativa. É só um exemplo, tá? E isso acontece muito. Então, sei lá, você pode ter um amigo que é muito bacana, fez muitas coisas legais, e aí, de repente, ele pisou na bola por alguma coisa, porque ele é ser humano igual você, né? Você também falha. Então, eu já vi várias amizades acabarem por isso. Então, se esquece tudo que foi positivo, tudo que foi legal, e por causa de um erro, de uma falha humana, tudo se põe a perder. Então, nós humanos, nós buscamos através e pela dor. Bem, quando você está bem, não é? Será que você lembra de fazer suas preces de agradecimento? Antes de dormir, você fala, nossa, tem aqui minha cama. Aí você olha lá os teus filhos dormindo e as coisas que você tem. Coisas simples, não é? Que você tenha. Pode ser essas coisas simples, porque é o simples que é um motivo de agradecimento, na verdade, não é? Então, você lembra de agradecer isso? A tua saúde, porque você pode se levantar da cama, pode trabalhar, mesmo quem não possa, né, que esteja agora numa cama, esteja doente. Mas pensa, se você não tem vários itens aí para agradecer, o dia de hoje, o dia de ontem, mesmo aí com as suas condições de hoje. Então, o nosso desafio de hoje é elencar essas coisas que você tem para agradecer. Escreve aí num papel, e quando você tem essa atitude material de escrever, de pensar, você já inicia um processo de gerar energia, tá? Porque energia nós temos o tempo inteiro. A diferença é onde você foca e como você foca isso, tá? Porque se você está focando a sua energia na mágoa, na dor, porque aconteceu isso, e você foi magoada, foi magoado, foi maltratado, né? E se você ficar focando nisso, você vai acabar não direcionando essa energia para o local necessário. Então, começa a focar isso através da gratidão, não é? Porque gratidão, eu vejo as pessoas falando, qualquer mensagem que manda, né, manda para mim, para o outro, ai, gratidão, gratidão, mas será que você sabe o que é gratidão mesmo? Olha, já tô até me irritando com isso, sabe? Porque eu vejo pessoas que mandam mensagens e que ficam falando, ai, gratidão, gratidão, mas que não sentem realmente gratidão. Não está sentindo, porque a gratidão você não precisa nem falar para o outro. Você não precisa. É só você sentir coisas de pessoas, não é? Nossa, eu sinto tantas coisas, porque, nossa, muita coisa acontece na minha vida no dia a dia, e nas nossas viagens, nos nossos cursos. E eu vejo pessoas ali que estão lado a lado realmente, não é? Sabe, no serviço ali, eu olho, nossa, eu sinto, dá até vontade de chorar, de falar, que às vezes as pessoas vêm do nada, entre aspas, não é? Vêm do nada na sua vida. Pessoas que você não conhecia e através desse trabalho surgem na minha vida e vêm na minha vida e é uma troca. E eu vejo aquela pessoa e mesmo com os limites que ela tem, que eu também tenho, porque somos humanos, mas a pessoa que se doa, a pessoa que tem um olhar de acolhimento e que está lado a lado para fazer acontecer, como no Egito agora, nossa viagem, né, recém-chegados, agora a última turma chegou dia 25 e passamos por tantas experiências ali, então sai de madrugada, vem de madrugada, porque o nosso trabalho no Egito não é uma viagem só turística, né? Ela tem pouco até de turismo, porque ela é muito mais espiritual, iniciática, porque é um serviço planetário. Mas não é fácil para ninguém, não é? Então, mas aí você vê o olhar do outro, não é? O olhar de apoio, o olhar de parceria.
E isso daí exala muita gratidão em mim. E às vezes eu nem falo, mas eu só sinto isso por todos. Então você precisa ter um olhar para isso, para as coisas que você tem para agradecer. Porque a pessoa que só reclama, fala mal disso, fala mal daquilo, fala mal do outro, porque tira toda a força de si para colocar no outro. E tira a sua autorresponsabilidade da sua vida para focar e jogar a culpa no outro. E não consegue nunca ver que é co-criador das coisas, então participa da cocriação. Co-criar é isso. Quando eu falo criar, aí eu crio muitas coisas, né? Eu sou a criatividade em pessoa, né? Invento coisa pra caramba. Mas quando eu magnetizo as coisas, eu magnetizo através da cocriação, que é eu cocrio através do outro, não é? Então, se eu crio uma viagem para o Egito, eu cocrio a viagem, que eu preciso de pessoas para ir participar comigo e fazer aquilo tudo que a gente faz ali. Então, é cocriar. O outro vem junto, porque ele faz parte do processo. Então, quando você põe a culpa no outro e você responsabiliza o outro, você está se vitimizando e tirando a sua autorresponsabilidade. E quando foi que eu me empoderei nisso tudo? Quando foi que eu passei por um processo de empoderamento? Foi quando eu percebi que eu criei toda aquela situação na minha vida, né? Situação de escassez. Foi quando, um pouco antes, eu tinha separado do meu ex-marido, né? Que é o pai da minha filha, hoje é um grande amigo. Mas passei pela separação, passei por uma mudança de estado, fui morar num lugar que eu não gostei de jeito nenhum e foram grandes desafios. E perdi tudo, fiquei sem nada. E aí um dia eu me liguei nisso, aí eu comecei a rir até, né? Porque eu cheguei no final do poço, eu não tenho noção que quando eu fiz 42 anos eu não tinha um prato de comida para comer, tá? Eu sempre repito isso, né? Mas eu repito que é para compartilhar com as pessoas, eu não falo isso com mágoa. Eu falo isso hoje com empoderamento, né? Tem coisas que eu dou risada, assim, de que eu lembro, né? Que eu tinha que fazer, né? Tinha que racionar as coisas, né? Então, mas o dia que caiu minha ficha, eu falei, nossa, eu sou boa nisso, né? Como eu sou boa de destruir? Se eu sou boa para destruir tudo e acabar com tudo, eu também sou boa para criar. E foi aí que eu comecei um processo de volta, né? Porque quando você chegar no final do poço na lama, você não tem mais para onde ir, você tem que voltar, você não tem outro caminho, né? Então eu só consegui voltar porque eu entendi isso. Que se eu tinha muita força para destruir, imagina para construir. É isso que você tem também, né? Essa força toda. Mas tem coisas que você tem que olhar. Então eu comecei a verificar e saber que eu nunca fui vítima, né? Fui vítima de mim mesma. Porque eu culpava os meus pais, porque os meus pais me abandonaram naquela situação e falaram, não vou te ajudar, e não isso, não aquilo, eu culpava os meus pais. Mas hoje eu sou muito grata, nossa, dos meus pais, porque fizeram o que tinha que ser feito, né? Imagina, se tivesse me ajudado ali e dado tudo que eu precisava, eu não estaria aqui hoje para contar as histórias e ter todo esse trabalho. Então, na verdade, eu honro toda a minha história e todos os meus ancestrais e nutro a minha história, não é? E sou nutrida por ela. Então, por isso que eu estou aqui. E aí eu vejo assim, nossa, eu agradeço muitas coisas na minha vida hoje, muitas coisas bem simples mesmo, sabe aquela gostosura? Comer um pastel na feira, não é? Com aquele caldinho lá de cana. Ou só levantar de manhã, abrir a janela, olhar para o céu. As coisas simples, né? Seu alimento simples, feito com amor. E coisas, a amizade, as amizades verdadeiras ou não. Agradecer tudo, todas as experiências. E isso que vai fortalecendo o seu campo, tá? Bom, tô falando isso tudo por quê? Porque a proposta de Sananda, de Jesus, quando ele fala do reino dele, isso é uma parte do que ele fala, é a menor parte que eu tô falando, tá? Porque vem as informações e eu vou assim decodificando tudo isso para poder passar para vocês aqui agora, neste momento de conexão. É o momento que eu falo que eu não estou sozinha. Existem vários seres conectados agora, com o interesse que vocês entendam de uma forma simples como você tem poder de mudar a sua vida, como você é divindade dentro da sua vida. Claro, através desses conhecimentos, através de humildade. Nunca se esqueça da humildade, porque quando se fala de poder, já vai enaltecendo o seu ego, não é?
O seu ego que eu falo é a sua vaidade, porque o ego todos nós temos e é necessário ter. Mas eu estou falando de vaidade, né? Eu não quero estar aqui massageando a sua vaidade, não. É o contrário, trazer discernimento para você, trazer aterramento, coloca os pés no chão, olha ao teu redor, a sua vida, olha para isso com responsabilidade, autorresponsabilidade, veja que você cocriou tudo isso. E aquela situação, aquela sua inimizade, aquele teu chefe que você briga, aquela pessoa que você acha isso e aquilo que você fica julgando, tudo isso são apenas mestres para você rever os seus procedimentos e adentrar um mundo ressonante, que é o mundo que Sananda oferece. É um mundo invisível, mas ele existe, tá? É um mundo que existe e você vai mudando toda essa vibração e vai compreendendo e vai pensando no outro também, pensando no outro. Porque às vezes você está aí reclamando, mas quando você para de focar em si, no seu próprio umbigo, e começa a olhar para o outro, comece a orar pelo outro, e o outro não precisa saber, ninguém precisa saber, é uma coisa sua, do seu coração verdadeira. E quando você faz isso, tudo aquilo que você emanou para o outro a partir do seu coração, volta para você em potência máxima. Quando você faz isso por amor, quando você faz isso por uma atitude verdadeira de querer sim ser a contribuição e ajudar. Então foi isso que transformou minha vida, porque quando eu comecei a fazer os grupos de reprogramação, o meu único interesse sempre foi ajudar. Sempre foi, porque eu pensava, nossa, tem alguém agora, nesse momento, numa situação muito ruim. Pior até do que a que eu vivi, não é? Porque a situação que eu vivi, mesmo assim, ainda tinha saúde, eu ainda tinha a minha inteligência, as minhas conexões. Mas tem gente aí que está precisando e precisa despertar para esse mundo, que é um mundo invisível, um mundo ressonante. E como eu poderia fazer? Eu poderia ensinar as pessoas a fazer isso, e foi quando surgiu o nosso primeiro grupo de reprogramação, e as pessoas começaram a fazer e ter bons resultados, e isso, minha vida se transformou, e eu fui acessando cada vez mais as informações. E se fosse para eu falar para vocês, não seriam 1, 2, 3, 4 áudios, não, seriam muitos áudios, dia a dia, falando coisas que tem a ver com a sua transformação, porque são informações sobre o nosso planeta, são informações sobre a sua constituição humana e sobre manipulações energéticas que existem e querem deixar você aí num estado de domínio, né? Que você seja dominado através do quê? Do medo, do pânico, como está acontecendo agora com esse coronavírus aí, que não é nada. Mas as pessoas entram em pânico. E a intenção de outros grupos, outros sistemas, realmente é esse, te deixar com medo e acuado. Mas aqui não, tá? No nosso grupo de reprogramação, nos nossos estudos, não. Você vai aprender a ser independente, ser um mestre da sua própria vida e assumir quando você erra. Não é? Porque nós erramos, claro, somos seres humanos. E assumir realmente, eu falhei aqui, mas eu vou recomeçar. Tá bom? Bom, te encontro no próximo áudio para terminar essa fala de hoje e a gente se vê lá. Um beijo.